Graça e paz, irmãos. Boa noite. Os irmãos sabem que eu sempre respeito o horário, mas hoje, levando em consideração essa chuva e a previsão de uma tempestade maior agora exatamente nesse horário, nós temos esse tempinho de tolerância. Eu queria começar o culto dessa noite mostrando um vídeo que me impactou. Acho que foi hoje pela manhã ou ontem que eu vi. E eu queria compartilhar com os irmãos, começar o culto hoje com esse vídeo, não é, para mostrar como nós, o que o Evangelho é capaz de fazer na vida de uma pessoa e como nós somos gratos a Deus por o efeito do Evangelho do Senhor Jesus na vida do crente. Nós temos ouvido falar tanta coisa que desabona, tantos crentes por aí, não é? Mas, por outro lado, nós temos visto também gente que testemunha do Senhor Jesus e procura colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. Pode apagar a luz mesmo aqui. Ele, por si só, ele já vai nos transmitir a mensagem. Fala de um jovenzinho que matou um outro jovem, e a mãe desse jovem que morreu vai encontrar com o assassino do seu filho. Veja o que acontece. Olhe para mim. Você está perdoado em nome de Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel está morto, e foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, com você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanha a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Só o Evangelho pode fazer isso na vida de uma pessoa, não é verdade? Porque qual a mãe não ficaria profundamente triste, profundamente magoada, profundamente machucada, ferida, com o coração cheio de ódio, de ver um bandido tirar a vida do seu filho, não é? E para uma mãe chegar para o assassino do seu filho, ainda é jovem, e dizer, olha, eu estou aqui para dizer que eu te perdoo, que eu não tenho ódio de você. E me preparei esse ano para dizer essas palavras. Algo de Deus tem que ter acontecido na vida dessa pessoa, né? E é esse Deus que nós estamos aqui para cultuar, queridos, para louvar. Esse Deus que vem ao nosso encontro e que muda o nosso coração. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso por natureza, mas Deus vem e efetua uma transformação. O Evangelho do Senhor Jesus é isso. Ele é capaz de fazer isso, não é? Quem sabe tantos que nos cercam, né? Talvez até entre nós haja quem guarda mágoa de coisas menores e assim vive mal. Então, eu louvo a Deus pela vida dessa mulher que teve coragem de chegar lá e dizer para o assassino do seu filho, eu quero dizer que você está perdoado. Você está perdoado. Mas por que ela fez isso? Porque antes ela foi alcançada pelo perdão de Deus. Só faz isso quem foi alcançado pela graça perdoadora de Deus. Do contrário, uma pessoa normal não é capaz de fazer isso. Só faz isso quem de alguma forma foi alcançado por esse perdão maravilhoso de Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Te bendizemos, ó Deus, te louvamos, te engrandecemos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida.
Ó Deus, atitudes como essa só somos capazes de tomar se a graça do Senhor estiver agindo em nós. Nós queremos declarar, ó Deus, que de nós mesmos nós não somos capazes de atos nobres como esse, mas se o Evangelho do Senhor, ó Deus, estiver em nós, ó Deus, se a graça do Senhor estiver sobre nós, nós somos capazes, porque é Ele que nos impulsiona e nos move a fazer assim. Ó Deus amado, que o Senhor nos dê um coração de adorador nesta noite, para bendizer, louvar e exaltar ao único que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória, o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos, com alegria. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia,
rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua glória em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais, dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença meu prazer. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A tua glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Os irmãos podem sentar. Queridos, há uns 2 domingos atrás, se eu não estou equivocado, nós iniciamos aqui uma campanha de ajuda para uma senhora lá de El Salvador, e ela estava naquela miséria, aquela pobreza toda, e o André foi um dos que se envolveu nessa campanha e colocou a igreja a par disso, e agora ele vai dar um relatório do que está acontecendo. Boa noite, igreja. Boa noite. Boas notícias hoje à noite para vocês. Foi resultado do povo de Deus aí se juntando para fazer o que a gente tem que fazer, né? Fazer o que a gente foi mandado fazer. Não estamos ajudando, estamos obedecendo a palavra do Senhor, que diz que devemos... Nossa, eu estava procurando na internet, achei muito interessante. Quantas passagens da Bíblia fala de ajudar o próximo, ajudar quem está necessitado, ajudar quem está com dificuldade. E foi isso que a gente fez. Eu compartilhei com vocês há 2 domingos atrás e conseguimos levantar $1.700 em uma semana. Foi não só aqui, mas entre meus amigos, minha família, rapei todo mundo. E conseguimos... Eu queria mostrar umas fotos agora para vocês verem o que foi feito e como mudou a vida de uma pessoa esse gesto que a gente fez para ajudar ela. Coloca aí para mim, ó.
o nome dela é Dona Amália. Ela mora em El Salvador. Ela tinha dificuldades. Ela tem uma úlcera gástrica que ela chora de dor. Ela vivia num barraco onde chovia, dentro do barraco. Ela dormia no chão, basicamente. E a gente foi lá, levantamos o dinheiro, voltamos lá. Essas são as fotos de conclusão do pessoal chegando lá. Eu mandei o dinheiro para eles. Passa para frente a foto. Essa é a pessoa que, meu contato lá em El Salvador, ela que vai e executa. Ela tem uma associação de missões que ela recentemente abriu e eu meio que virei parceiro dela. Ela comprou um buquê de flor para a senhora que estava com dificuldade. Pode passar para diante. Esse é o barracão novo que ficou. Antes era, não sei se vocês lembram, não tenho foto de antes e depois, mas estava cheio de furo, chovia dentro. Pode passar para o próximo. Essa é a Dona Amália, para quem não conhece. Ela ficou super feliz. Nesse dia que ela estava executando o trabalho, ela me ligou, a menina, falou assim, você quer falar com a Dona Amália? Eu falei, eu quero falar com a Dona Amália. Porque foi uma luta grande, mas a gente fez o possível. Não levantamos 2.000, levantamos só 1.700 dos 2.000, porém, falei com ela. Ela chorou tanto no telefone, gente. Ela falava para mim que Deus é fiel. Ela falou que é uma serva de Deus. Ela é uma pessoa que você vai pensar que já não tem alegria de viver, mas não, gente. Ela falou, eu quero viver, eu quero continuar. Ela falou para mim, eu queria agradecer a todos vocês, espírito jovem que se mobilizou pelo meu caso. Eu sabia que Deus não tinha me esquecido. Tudo que eu pedi, Ele veio e me deu mais do que eu imaginava. Passa para diante as fotos. Pode ir um pouquinho mais rápido agora. Aí o pessoal da equipe, a televisão de El Salvador foi lá e fez uma reportagem. Essa ajuda que a gente fez causou uma repercussão muito grande, tanto lá quanto aqui. Saiu na Univision, vai sair outra vez. O vídeo vai, quando eles colocarem no YouTube, eu vou trazer aqui para vocês verem. Pode passar para frente. Uma caminha para ela, agora não dorme mais no chão. Passa para frente. Tiraram o moço que estava refazendo a casa, pode ir passando devagarinho. Um escorpião que tinha dentro picou a mão dele. Então teve um pouco de drama na situação aí. Pode passar para frente. Levaram um tratamento para ela de estômago. Ela falou que ela já consegue comer bem. Tem dia que ela não tem mais dor. Ficou ainda um dinheirinho, uns $400 para ela ir no doutor para cuidar. Pode passar para frente. Pode passar. Pode ir. Aí a casinha dela ficou tão bonitinha. É que vocês não viram antes, né? E pode passar para frente. Vocês viram, né? Pode passar. Pode passar. Então, pode sair das fotos, já deu para dar uma ideia. Não, tem o banheirinho, passa para frente. Vai passando. Vai passando. Aí tem o banheirinho que fizeram para ela, cavocaram lá, porque lá não tem água corrente, né? Então tiveram que fazer do estilo antigo. Fizeram um buraco, fizeram a focinha para ela, colocaram até telhadinho para ela não se molhar. E pode fechar agora. Sai da tela cheia. Então, para quem quiser ler mais sobre a história, está no meu Facebook, tem bastante. E também estamos trabalhando nesses dois casos, que é do Alejandro Reyes, que é uma pessoa que tem paralisia, e a gente está tentando conseguir levantar fundos para uma cadeira de roda. E coisinha básica, sapato e tal, que eles também estão... O colchão deles é horrível, é cinza e está tudo aberto. E tem também do Dom Pedro, que a gente está trabalhando, que é um senhor também, é o mesmo caso que a Dona Amália. Mas é coisinha mais... Não é tipo $2.000, é tipo 400 para um e 500 para o outro, nada muito assim. Então, se você quiser, não pode participar no da Amália, que foi uma coisa grandiosa, eu queria poder demonstrar para vocês que impacto teve isso na vida do pessoal de El Salvador, até a televisão estava lá. Se você não teve o prazer de participar, não se preocupe, temos novas oportunidades e vamos lá executar também nesses dois casos que a gente está trabalhando. Se você sentir movido no coração de contribuir de alguma maneira, ou que seja
bom, mesmo na parte financeira mesmo, procura eu depois do culto, que a gente pode rapidinho ali atrás, colocar a informação no computador, só precisa do seu cartão de... Não precisa nem, não trouxe dinheiro, não se preocupe, põe o cartãozinho lá, acabou, rapidinho. Tá bom, gente? Só foi para dar um update. Muito obrigado para quem participou, você mudou a vida de uma pessoa e trouxe alívio para um necessitado. Amém. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa é a forma de Deus agir. Deus age através de nós. Não é? Eu li a respeito de uma igreja na Segunda Guerra Mundial em que havia uma imagem de Jesus. E durante a guerra, essa igreja foi bombardeada. E eles conseguiram recuperar a imagem de Jesus. Só que a imagem estava sem os braços. E o que fizeram os líderes daquela igreja? Colocaram a imagem de Jesus lá, sem os braços. E colocaram assim, no lugar dos braços, nós somos os braços de Jesus, as mãos de Jesus. Achei interessante essa colocação, não é? Porque Deus age independentemente do nosso querer, independentemente de nós. Mas normalmente a forma como Deus age é usando a nós para fazer. Não é? Viu como é que o nome de Deus foi glorificado através da ajuda dessa senhora? Não é? Então é assim que faz. E toda ajuda que você der, o André vai estar sempre prestando relatório do que está sendo feito. Tá bom? Eu quero antes de dar as boas-vindas, eu quero dizer para os irmãos da nossa alegria. Nós estivemos visitando a Dona Carlina essa semana, graças a Deus está bem. Ela estaria no culto aqui hoje, mas em função dessa chuva, creio que ela não pôde vir, não é? Sofreu aquela cirurgia grave, já está praticamente totalmente recuperada. A outra boa notícia é que o pai do Anderson, semana passada, estava internado para fazer aquele cateterismo, não deu certo, e hoje, graças a Deus, ele já está bem. Amanhã, se Deus quiser, já estará de alta, né, Anderson? Amém. Glória a Deus por isso. Também estivemos visitando ele ali nessa semana, orando com ele lá. Graças a Deus pela chegada do Marcos. Bem-vindo, Marcos. Nós nos alegramos de ter você aqui conosco. É muito bom ter você conosco. Dona Maria também esteve passando mal, internada. Agora, graças a Deus, está aqui conosco. Então, nós estamos muito felizes e agradecidos a Deus pelo que Ele tem feito por nós, né? Então, eu quero agora dedicar esse momento de oração de gratidão a Deus. E de intercessão, caso haja alguém que está enfermo em nosso meio, também nós queremos orar, não é? Eu vou apresentar ainda. Então nós vamos orar em favor daqueles que se encontram enfermos e de alguém que tem uma decisão importante para tomar durante essa semana. Se alguém quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Aqueles que nos acompanham pela internet também, não é? Você pode colocar seu pensamento, a sua fé no Senhor, onde você estiver. A outra boa notícia é que a Alessandra tem nos dado boas notícias, que ela está praticamente recuperada, bem recuperada daquele problema que ela estava aqui. Os médicos disseram tanta coisa, não é, que até a deixou assustada, e agora, graças a Deus, as notícias são as melhores possíveis. Está praticamente recuperada da sua mão, nada daquilo que alguns médicos disseram que era, Então, nós louvamos a Deus por isso. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por isso. Pai bondoso, nós estamos alegres, Senhor, por tantas notícias boas que nós recebemos, desde essa notícia da reforma da casinha da Dona Amália, da sua consulta. Pedimos a boa mão do Senhor sobre a sua vida, trazendo alegria e cura para o seu corpo enfermo. Ó Deus, nós te damos graças pela recuperação do Antônio, da Alessandra, da Dona Carlina, da Dona Maria. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem ouvido a nossa oração. Louvado seja o teu nome. E se há alguém entre nós que está enfermo, ou que nos vê pela internet, ou alguém que precisa, ó Deus, que depende da tua orientação para uma decisão importante que precisa tomar essa semana, que o Senhor, através do teu Espírito, possa iluminá-los e guiá-los nessa decisão. Oramos-te assim, ó Deus, agradecido já de antemão, em nome de Jesus, dando toda a honra, louvor e glória ao Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Queremos dar as boas-vindas aos que nos visitam, a Karine Freeman e Brandon, não é? Está lá atrás, só levanta sua mão aí, Karina. Deus te abençoe. É a primeira vez que está conosco?
Bem-vinda. E o Brendo também? Primeira vez, Brendo? É? Sim, bom, menino bonito, inteligente. Deus te abençoe, Brendo. Também esse jovem senhor aqui. Qual o seu nome? Ricardo. E a? Kátia, bem-vindos. A primeira vez também? Prazer tê-los aqui em nosso meio, tá bom? Deus abençoe vocês. Quero dizer para os irmãos, sempre depois do culto, nós temos um delicioso cafezinho ali. Então, o nosso apelo para os irmãos é que não vão embora, né? Vamos o culto, eu costumo dizer que o culto vai continuar lá no salão social. Também a Elaine, minha irmã, está passando uns dias aqui nas lojas Macy's e também vai lá em casa de vez em quando. Irmão, eu confesso aos irmãos que de sexta-feira, de que dia que ela chegou? De quarta. Até hoje, nós já tivemos umas 3 horas lá em casa, a maior alegria para a gente. Os irmãos acreditam que o gerente da Macy's foi lá no aeroporto recebê-lo? É óbvio. E o Alexandre também, o Alexandre foi os eletrônicos, né? Então, todos são bem-vindos em nome de Jesus, tá? Alegria de tê-los aqui em nosso meio. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar de pé mais uma vez? A alegria, irmãos, eu vejo como um privilégio que nós temos de poder trazer no altar nossos dízimos e ofertas, não é? Porque é sinal de que Deus tem nos abençoado. Quem não traz nada, no sentido assim, quem não tem, é porque não, uma pessoa que não tem trabalho, uma pessoa que não tem saúde, uma pessoa, às vezes tem dificuldade de trabalhar por essas questões, e nós, graças a Deus, temos tido saúde, força para o trabalho, nosso dinheiro não é gasto na prostituição, nosso dinheiro não é gasto no cigarro, na bebida, nosso dinheiro não é gasto no jogo. Então, nós temos muito que agradecer a Deus, né, queridos? E uma das maneiras de nós agradecermos a Deus é trazendo no altar nossos dízimos e ofertas, cumprindo aquilo que a Bíblia nos ensina, não é verdade? Então vamos louvar o Senhor, enquanto a gente canta com os nossos lábios louvando ao Senhor, vamos adorá-lo também, trazendo nossos dízimos e ofertas. Por ter morrido em meu
Os irmãos podem sentar. Queridos, só para fazer uma pequena correção aqui, eu disse aí que o nosso jantar será no último domingo, dia 22. Na verdade, o último domingo não é dia 22, o domingo é 29, né? Mas o nosso jantar de Natal vai ser no quarto domingo. Então, está aí no boletim, no lanche de domingo, no dia 22, vamos ter um jantar especial, delicioso depois do culto. Então, os irmãos venham preparados, convidem pessoas para estar conosco nesse dia. Vai ser uma programação festiva e queremos ver todos os irmãos aqui, tá bom? Eu comecei esse mês de dezembro, começando com hoje, dia 1º, são 5 domingos. Eu comecei uma série de pastorais nesse domingo até o último domingo. Dicas para começar bem o ano novo. Não é? Dicas para começar bem o ano novo. A primeira dica é lamentar o que perdeu, não é? Vamos dar uma olhadinha aí, vamos começando a olhar para trás, quantas chances, quantas oportunidades perdidas, quantas vezes relacionamentos, quantas coisas boas foram perdidas, né? Então é hora da gente lamentar isso, né? Então domingo que vem tem a próxima pastoral, que nós vamos falar sobre esse assunto, e os irmãos então se preparem, tá bom? Todo domingo eu vou estar dando uma palavra nesse aspecto aí, tá? Eu quero encerrar hoje aquela, não foi bem uma série, mas uma minissérie, vamos dizer assim, uma minissérie de pregações sobre quando menos vale mais, e também sobre quando mais vale menos. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 12, versos 41 a 44. Marcos capítulo 12, versos 41 a 44. A oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante, talvez o equivalente a 50 centavos. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, amém, queridos? Há um texto no Velho Testamento, no segundo livro das Crônicas, capítulo 25, um texto interessante. O reino do sul de Israel ia guerrear contra os amonitas, contra os edomitas, melhor dizendo. E o rei Amazias, se sentindo em deficiência,
resolve contratar um exército de 100 mil soldados da tribo de Efraim. E paga, o texto nos diz que ele paga 300 ciclos de prata para os efraimitas saírem à batalha com eles. Só conferir a quantidade. Tem 100 talentos de prata, cerca de 30 mil quilos, ou 3 mil quilos. Uma quantidade grande de dinheiro. E quando aqueles 100 mil soldados estão se unindo ao exército do reino do sul de Israel, levanta-se um profeta e diz assim: Deus está dizendo que você não deve levar esses 100 mil homens com você. Porque se você levar esses 100 mil soldados que você acaba de contratar, você vai perder a guerra. E ele agora fica num grande dilema. Olha para o profeta e pergunta assim: mas o que eu vou fazer? Eu já paguei, já dei os 100 talentos de prata. E o profeta responde: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Ou seja, Deus fala para Amazias o seguinte: esse mais que você está achando que está dando muito, vai virar menos. E o que você está achando que é menos, vai se tornar mais. De alguma forma, foi isso que Jesus disse, quando viu aquelas pessoas depositarem no gasofilácio as suas ofertas. Irmãos, é difícil a gente às vezes pensar que Jesus era uma pessoa tão ocupada, resolveu, entre aspas, perder um tempo e sentar em frente ao gasofilácio e não falar nada, simplesmente olhar como é que as pessoas depositavam no gasofilácio as suas ofertas. Eu estava ali e vi também os irmãos depositarem, mas a grande diferença é que eu não sei quanto cada um colocou aqui, e além de não saber quanto cada um colocou, eu não sei a motivação que estava no seu coração quando você trouxe para cá. Mas Jesus não. Jesus, por ser Deus, ele tanto sabia como sabia também com que motivação eles colocaram lá. Jesus não dá uma só palavra, mas quando Jesus sai dali, ele fala com seus discípulos: aquela viúva pobre que deu apenas 2 moedas, ela deu mais do que todos juntos. Na verdade, numericamente falando, nós sabemos que ela deu menos que todo mundo. Nós sabemos que, numericamente falando, aquelas pessoas, todos eles trouxeram mais. Mas por que o mais deles virou menos? É sobre isso que eu quero falar, queridos. Quando o mais vale menos? Em muitas ocasiões, o mais nem sempre vale mais. Algumas vezes o mais vale menos. Por exemplo, quando é que o mais vale menos? Quando o mais é adquirido de forma ilícita. Os deputados que estão na cadeia, ou que pelo menos deveriam estar na cadeia, que o digam, né? Por mais que eu prospere, por mais que os meus bens se multipliquem na terra, por mais que pareça que é Deus que está abrindo as portas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre a minha vida,
eu preciso saber que, se esses bens estão sendo adquiridos de forma ilícita, então esse mais vale menos. Bens adquiridos dessa forma exigem sempre uma prestação de contas, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro. Irmãos, Deus nunca vai deixar de pedir contas. Pode estar certo, de um jeito ou de outro, um dia Deus vai nos pedir contas da forma com que nós conseguimos adquirir os nossos bens. Abacuque foi um profeta que viveu durante a iminente invasão dos caldeus em Jerusalém, ou da Babilônia. Nessa ocasião ele pronunciou uma série de 5 ais contra os caldeus que se aplicam em qualquer época e a qualquer povo. Num desses ais, ele disse o seguinte: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? Ai daquele que ajunta em suas casas bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Olha que coisa, queridos. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Por quê, queridos? Porque um dia essa pessoa vai prestar contas a Deus. Se não prestar aqui na terra, vai prestar um dia diante do tribunal do Senhor. Muitos séculos antes do profeta Abacuque dizer e pronunciar essas palavras, Acã, um líder do povo de Israel que caminhava para a terra prometida junto com o povo de Deus, sofreu na pele essas terríveis consequências desse ai pronunciado por Abacuque aqui. Deus havia dito que eles não deveriam, o povo não deveria tomar nada daquele povo que seria conquistado, que aquilo ali era coisa mal amaldiçoada, aqueles bens, aqueles recursos eram recursos amaldiçoados e que eles não deveriam tomar daqueles recursos para si. Mas, num dado momento, Acã olha e vê que não tem ninguém te olhando, e não tendo ninguém te vendo, ele vê uma grande soma de dinheiro de fácil acesso. Ele diz assim, depois no seu testemunho ele diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Veja bem, queridos, ao cobiçar e ao tomar para si o que não devia, ele agiu de forma indevida, não só pelo fato de tomar para si o que não lhe pertencia, mas também por se tratar de algo que havia sido amaldiçoado. Agora, com certeza, eu diria, a gente poderia dizer possivelmente, não, mas nem é possivelmente, com certeza, ao tomar esses bens, ao tomar esses recursos para si, ele o fez com a melhor das intenções. Ele fez com a intenção de dar uma melhor condição de vida para a sua família. Afinal de contas, queridos, ele estava caminhando no deserto. Ia morar numa terra que ainda tinham que cavar, que ainda tinha que fazer o seu pé de meia. Não tinha nada. Ele pega para si pensando no bem da sua família. Só que ele não levou em consideração que, apesar dele estar fazendo isso pensando no bem-estar da sua família, ele não se deu conta
de que ninguém que leva algo amaldiçoado para dentro da sua casa pode ser ou ter uma família abençoada. Queridos, é simples. Aquilo que é amaldiçoado, aquilo que não é fruto da bênção de Deus, que você põe na sua casa, na sua vida, você vai atrair a maldição sobre você. Você vai atrair as forças espirituais da maldade para cima da sua vida. Você está simplesmente abrindo uma porta para o mal entrar na sua casa. E ele entra de diversas maneiras. Na esperança de dar à sua família uma melhor qualidade de vida, movido pela cobiça, Acã teve os seus bens aumentados, mas logo esse mais virou menos. Trágico foi o seu fim e o fim da sua família. Diz a Bíblia que ele e toda a sua família foram apedrejados e mortos. Esse é um dos grandes problemas da cobiça. Ela tem sempre esse poder de nos cegar, de nos impedir de enxergar o triste fim daquele que adquire bens de forma ilícita. Quase sempre a família sofre e paga caro por isso. A maior ilusão que alguém pode ter é achar que terá segurança conservando consigo bens mal adquiridos. Por algum tempo, esses bens podem até nos trazer algum benefício, esses bens podem até realizar algum sonho, mas depois de algum tempo, estes sonhos se transformam em pesadelos. Por isso, por maior que sejam as oportunidades, por mais que você se sinta atraído a aumentar o seu patrimônio, a sua renda de forma ilícita, resista, porque depois eles se constituirão em laços para seus pés e maldição para sua vida e família. Esse mais vale menos. Segundo lugar, quando o mais vale menos? Quando o mais me leva a inverter a ordem dos valores? Quando o mais me leva a inverter a ordem dos valores? Num dos seus salmos, Davi nos dá o seguinte conselho. Salmo 62. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Irmãos, se levarmos em consideração quem foi e de onde veio Davi, creio que nós devemos levar bem a sério este conselho, porque ele sai dos lábios e da pena de um homem que sabia o que era não ter nada antes e ter tudo agora. De um homem que sabia o que era não ser ninguém antes, a não ser um simples pastor de ovelhas, e se agora um dos homens mais influentes da terra. Um homem que sabia o que era cuidar de ovelhas antes, e se agora o rei de Israel. Por certo, ele não apenas viu alguém fazer isso, mas também foi tentado a dar mais valor aos seus bens do que o verdadeiro valor que eles tinham. Daí a razão dele nos fazer tal advertência, isto é, de não colocarmos o nosso coração nas riquezas na medida em que elas aumentam, para que não venhamos diminuir o valor do que vale mais e aumentar o valor do que vale menos. Muitos anos depois, aprofundando ainda mais esse princípio recomendado por Davi, Jesus disse a um homem que corria esse risco de ter o seu mais valendo menos, ele disse as seguintes palavras: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, todos os dias nós somos tentados a provar para os outros o nosso valor através do que nós temos e não através de quem nós somos.
Sabe por quê? Porque as pessoas que estão lá fora, e às vezes até as que estão aqui dentro mesmo, costumam nos valorizar pelo carro que nós temos, pela casa que nós temos, pela roupa que nós vestimos, e não de fato pelo caráter que nós temos. Isso hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, tem valido muito pouco. Mas na verdade, diante de Deus, isso vale mais. Vale mais. Mas a todo tempo nós estamos sendo tentados. Em todo tempo nós estamos sendo tentados a adquirir mais, para mostrar para os outros quem nós somos, através do que nós temos. Não, nós não mostramos para os outros quem nós somos através do que nós temos. Nós mostramos para os outros o que temos através de quem somos. Creio que aqui se aplica as sábias palavras de Dalai Lama, que diz: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Palavra sábia desse homem, não? Quando mais vale, mais do que o seu verdadeiro valor, inevitavelmente nós corremos o risco de fazer essa inversão de valores. Ao instruir o jovem Timóteo a respeito dessas coisas, Paulo disse que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ouça-me com muita atenção. Quando damos mais valor ao ter do que ao ser, inverter a ordem dos valores é uma consequência natural na vida de quem assim o faz. Pode estar certo. Toda vez que você encontrar com alguém que valoriza mais o ter do que o ser, cuidado com essa pessoa. Esta pessoa é uma pessoa perigosa para você se relacionar. Ela é capaz de qualquer coisa para atingir os seus objetivos, ainda que seja fazendo de você degraus. Porque o que importa para pessoas assim são os fins. Os meios não são levados em consideração. Quando uma pessoa se relaciona com o ter de forma correta, dificilmente essa pessoa negocia o ser, porque ela sabe o real valor que cada um possui. Uma pessoa que dá valor ao ser, mais do que o ter, ela sabe que princípios, valores morais e espirituais, saúde e família, são valores que devem estar acima do mais, pelo qual eu me desgasto para obter. Se estiverem abaixo, então esse mais vale menos. Eu estou confundindo você ou não? Você precisa prestar atenção, porque aqui tem um jogo de palavras, eu sei que às vezes, mas você tem que estar atento no que eu estou dizendo. Vou repetir. Quando uma pessoa se relaciona com o ter de forma correta, dificilmente essa pessoa negocia o ser, porque ela sabe o real valor que cada um possui. Princípios, valores morais e espirituais, saúde e família, são valores que devem estar acima do mais, pelo qual eu me desgasto para obter. Se estiverem abaixo, então esse mais vale menos. Vou dar um exemplo. Se para obter um
salário melhor, uma renda maior, eu passo por cima dos limites da minha saúde, esse mais está valendo menos. Se para obter mais eu preciso me corromper, esse mais está valendo menos, porque está havendo inversão de valores. Há poucos dias eu vi uma entrevista de algumas jovens brasileiras do porquê elas se tornaram go-go girl ou garotas de programa. Que agora no Brasil hoje virou moda. Uma prostituta hoje é a mulher que se prostituiu com esse arrogantezinho aí, como é que chama? O Justin Bieber, sei lá o nome desse fantasiado aí. Dormiu com um cara e tornou celebridade. Virou celebridade no Brasil. Veja a que ponto nós estamos, irmãos. A que ponto nós estamos. Não é? Quando mais vale menos. Quando mais vale mais do que a família. Quando mais vale mais do que a família, esse mais vale menos. A história, tanto bíblica quanto extra-bíblica, está repleta de exemplos de pessoas, de homens e mulheres, que deram mais valor a outra coisa qualquer do que a sua família. São pessoas bem-sucedidas lá fora, mas fracassadas às vezes dentro de casa. Nos dias atuais, aumenta substancialmente o número de crianças órfãs de pais vivos, bem como esposos órfãos de maridos vivos, ou vice-versa. São pais e maridos que não têm tempo para dedicar aos seus filhos ou às suas esposas, porque estão demasiadamente ocupados com seus negócios e demais afazeres. Na tentativa de compensar a ausência, muitos pais ou maridos acabam enchendo tais órfãos ou viúvas de presentes, quando na realidade o que eles queriam mesmo era a presença deles, acompanhado de amor, de carinho e de atenção. Pelo que nós conhecemos Davi, nós podemos dizer que ele foi um excelente rei para Israel. Mas infelizmente, não foi um bom pai para seus filhos, nem bom marido para sua esposa. Em função disso, muito daquilo que ele conquistou e construiu com suor e sangue ao longo dos anos, ele viu se desmoronar e se desfazer nas mãos dos filhos. Parece que ele deu mais valor ao seu trabalho do que à sua família. E continua sendo hoje um erro repetido por muitos de nós pais. Nós muitas vezes estamos nos matando para deixar alguma coisa para os nossos filhos, e nessa de nos matar para deixar alguma coisa para os nossos filhos, nós estamos os privando da nossa presença, ao lado deles. Nada, queridos, compensa isso. Sobretudo nos dias de hoje, queridos, onde eu falei que apenas uma pequena realidade. Essas mulheres estão se prostituindo aí, estão se tornando celebridade. Hoje li o jornal e passou algumas atrizes que agora estão lançando moda. O lançamento da moda agora é deixar exposta a parte do corpo, com a parte de alto a baixo, do ombro até aos pés, uma parte descoberta do corpo, com roupa transparente. É a moda que está sendo lançada agora. Então, hoje, queridos, se nós não tomarmos cuidado, o errado, cada vez mais, está ficando certo. E o certo, cada vez mais, está ficando errado. Hoje, o homem honesto é bobo. É ou não é? Quando você age honestamente, o cara fala assim, seu babaca. Poucos dias eu vi um gari entregando $35 mil para um desses milionários que esqueceu, e uma pessoa que estava de perto falou assim, trouxa. Chamou o cara que entregou o dinheiro que achou que não era dele, para uma pessoa que sabia de quem era,
chamou de trouxa. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Então, sobretudo nos dias de hoje, se nós não investirmos qualidade de tempo e de vida na vida conjugal e familiar, por maior que seja a herança que venhamos a deixar para eles, essa herança corre o risco de se tornar maldição e não bênção, por se tratar de algo que foi conquistado com prejuízo de um relacionamento saudável com eles. Também nesse caso, os fins não justificam os meios. Permita-me ler apenas um texto aqui. O texto está no segundo livro dos Reis. Veja esse fato interessante. Eu vou ler, os irmãos depois podem ler em suas casas. No capítulo 4. Caso de um filho único, irmãos. Diz assim: concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse a seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela bardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Até aí. Que história, queridos. Essa mulher é estéril. Mas o profeta Eliseu, sob a direção de Deus, disse que ela ia ter um filho. Ela tem um filho. Dentro do prazo que o profeta falou, ela teve o filho. O menino cresceu. O pai era dono de terra, família rica. Ele foi acompanhar os segadores na época da cega, da colheita. Ele não estava cegando, ele não estava colhendo, ele estava fiscalizando, observando. E ele leva o filho dele com ele. O filho começa a queixar-se de dor de cabeça. Ele, em vez de levar o filho, ele manda alguém levar o filho para casa. A mãe fica com o filho até o meio-dia, de manhã até o meio-dia. E o marido não aparece. A mãe chega e manda chamar um servo e fala: olha, traz um jumento aqui. E ele manda perguntar: por que você está fazendo isso? Em momento algum se tocou: poxa vida, eu mandei meu filho com dor de cabeça para casa, será que está bem? Vou lá ver o que está acontecendo. Veja, amados, quando a sunamita precisou de apoio do seu companheiro, do seu esposo, por ocasião da doença do seu filho, ela não teve. Quando o filho precisou do amor e do cuidado do seu pai, ele não teve. Quando eles precisaram do suporte espiritual do marido e do pai, eles não tiveram. O que levou esse pai e esse marido a se tornar ausente no momento em que ele mais deveria se fazer presente? Não foi o simples fato dele não poder ausentar-se do seu trabalho. Ele era o patrão, e ainda que não fosse, ele era o patrão e não era indispensável a presença dele ali. Ele era simplesmente alguém que estava ali para fiscalizar a obra. Significa dizer que ele não deu o devido valor que aquele momento exigia. Ele deu mais valor ao trabalho do que à família, especialmente no momento em que ela mais precisava do seu apoio e da sua ajuda. Às vezes, queridos, nós, maridos, não temos tido sensibilidade para perceber
Às vezes é um silêncio, às vezes é uma lágrima, às vezes é uma queixa simples. Ou às vezes é uma questão uma situação que o nosso filho está passando, mas a gente está tão envolvido com o nosso trabalho que a gente não está percebendo. Quando eu digo que Davi não foi um bom pai, quando você lê a história de Davi, 2 filhos de Davi, Aminon, não filhos da mesma mãe, Aminon violenta sua própria irmã e a possui. O irmão de Tamar, que foi a irmã que foi violentada, fica furioso da vida e quer matar o próprio irmão. E demonstra isso para todo mundo, inclusive para o próprio Davi. E Absalão espera passar 2 anos, alimentando aquele ódio no coração contra seu irmão. Depois de 2 anos, Absalão simula uma festa como é que fala? Da lã, tirar a lã das ovelhas. Esqueci a palavra que se usa. Não, outra palavra. Tosquiar, festa da tosquia das ovelhas. E aí Absalão fala assim: meu pai, manda Aminon na festa. E Davi fala: meu filho, para que você quer ele lá? Não, eu queria que ele fosse. Vou encurtar a história. Ele vai, todos vocês sabem, Aminon mata Absalão através de um de seus servos. O irmão de Davi chega para Davi e fala assim: todo mundo sabia que ele ia fazer isso, estava na cara de todo mundo, mas parece que Davi não percebia, estava ocupado demais com o reino, né? Queridos, muitas vezes, não é? Você conversa com um filho que está usando drogas, você conversa com um filho que está tendo outro tipo de problema, às vezes com roubo, ou outra coisa qualquer. Tem sempre um sinal dentro de casa, tem sempre um sinal no comportamento. Mas muitas vezes nós pais estamos tão envolvidos com as nossas atividades que a gente não percebe. É uma lágrima da esposa, ou às vezes é o silêncio do marido. Isso está dizendo muita coisa. Na ordem dos valores, amados, apenas Deus, preste atenção no que eu vou dizer agora, na ordem dos valores, apenas Deus está acima da família. Eu sou pastor há 30 anos e tenho visto muitos crentes colocarem a igreja acima da sua família. Tenho visto pastores pressionarem as famílias a colocarem a igreja acima da sua própria família. Mas eu digo para você uma coisa: na ordem dos valores, apenas Deus está acima da família. Colocar outro valor em seu lugar é correr o risco de fazer uma inversão perigosa de valores que pode custar muito caro depois. Família é um patrimônio muito caro e especial para ser colocado em planos secundários inferiores. E quem assim o faz, troca o mais por menos. Quero concluir essa mensagem e essa série que nós começamos a falar, dizendo o seguinte: na ótica de Jesus, os ricos que deram mais do que a viúva pobre, deram menos. E a viúva pobre que deu menos que os ricos, deu mais. Por quê? Porque os ricos subtraíram alguns valores que não são contabilizados por Deus com números, ao passo que eles foram adicionados à oferta que deu a viúva pobre, o que fez com que o menos dela valesse mais aos olhos de Deus.
e o mais dos ricos valesse menos. Não é toda oferta gorda que vem dos ricos que vale menos, não. Mas quando ela não vale nada para você, hoje, por exemplo, eu quero parabenizar vocês. Dizer que eu estou orgulhoso de vocês. Porque vocês enfrentaram uma chuva e o perigo da estrada para estar aqui hoje. Que o Senhor possa recompensar esse gesto, essa atitude, dizer assim: eu vou buscar ao Senhor, mesmo no meio dessa dificuldade. Deu prioridade ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Quanto vale o seu mais? Vale mais ou vale menos? Se o seu mais é adquirido de forma ilícita, se o seu mais te leva a inverter a ordem dos valores, se o seu mais tem mais valor do que a família, então esse mais vale menos. Mas e nesta noite eu quero desafiar você a não permitir que esse mais valha menos para você, tendo uma visão correta do mais, colocando no seu devido lugar, administrando de forma correta. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Cadê a nossa musicista? Vamos, enquanto a gente canta essa música, vamos parar um pouco para refletir se nesse ano se algum mais não valeu menos na ótica de Deus. E enquanto há tempo, vamos procurar reverter isso. Se o fizermos, peçamos perdão a Deus e nos disponhamos a começar uma nova caminhada. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Vamos ficar de pé, queridos. amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
Se você tiver um pouco mais de recurso, ajude alguém, né? A gente fazendo assim, a gente faz com que o mais valha mais, né? Nós estamos diante de um momento muito importante, um momento que a gente celebra e relembra a morte, o sacrifício de Jesus feito por nós na cruz do Calvário. Quando Ele levou sobre Ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando Ele, sendo puro, levou sobre si os nossos pecados. Na cruz do Calvário, Ele levou a morte que era destinada a mim e a você. Mas antes de morrer, depois de participar da Páscoa com seus discípulos, Ele institui a ceia. Por 3 anos, Ele celebra a Páscoa com os discípulos. Aliás, nos seus 33 anos de vida, Ele celebrou a Páscoa. Nos 3 últimos anos com seus discípulos, antes com os judeus, participando. Mas no último ano, antes da sua morte, Ele institui a ceia, para dizer que até então a Páscoa era uma sombra, um símbolo daquilo que iria acontecer com a morte de Jesus. E agora Ele não toma mais a erva amarga, que representava os 430 anos de cativeiro do Egito, mas Ele toma um pão, simbolizando o seu próprio corpo, quando Ele mesmo já havia chamado a si de pão da vida. Ele toma o pão, parte, dá aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele toma o cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazer isto em memória de mim. Bendito Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos pelo privilégio que temos de participarmos da ceia do Senhor nesta noite, de relembrarmos a morte do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar, para nos trazer vida, perdão dos nossos pecados, justificação. Louvado seja o teu nome, Pai. Queremos pedir a Deus que o Senhor nos purifique de toda e qualquer impureza, para que possamos participar dignamente desta ceia. Purifica-nos, Senhor, e dá-nos a alegria de podermos anunciar ao mundo o que o Senhor fez por nós, por amor. Como diz a tua palavra: fazer isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ó Deus, que nós sejamos fiéis no cumprimento deste compromisso que fazemos com o Senhor, em nome de Jesus. A ceia é a ceia do Senhor, não é a ceia da Igreja Vida Abundante. Foi o Senhor Jesus Cristo que a instituiu e que disse que deveria ser, a sua igreja deveria participar. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você está convidado a participar deste banquete espiritual. Quero convidar nosso irmão Daniel para nos auxiliar na distribuição do pão e do vinho. Pode só começar o pão.
teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Sim, meu Deus. Poxa. Disse o Senhor Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Todos aqueles que participaram do pão deverão participar também do vinho. Lá na cruz me deste vida, te entregaste todo ali, vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Para dar-te graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Sim, meu Deus. Te damos graças, Pai, porque a maior demonstração de amor o Senhor nos deu a mandar o teu Filho Jesus morrer em nosso lugar, na cruz que estava destinada a mim e a cada um de nós. Te damos graças, Pai, porque em Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Te damos graças, Pai, porque em Jesus nós temos a salvação das nossas almas. E agora, Pai, te pedimos que o Senhor nos dê cada dia mais a alegria de te servir. Nos dê um coração de adorador, mas também, ó Deus, nos dê um coração missionário, um coração, ó Deus, que volta os seus olhos para aqueles que ainda não te conhecem, para que venham a te conhecer como Senhor e Salvador das suas vidas. Aleluia.
Disse Jesus: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Bebei dele todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O sangue da nova aliança. Bebei dele todos, disse Jesus. Jesus ainda cantou um hino com seus discípulos. No seu coração não havia lugar para a mágoa, para o ódio, pelo que Judas fez com ele. E diz a Bíblia que ele cantou, porque sabia que a vitória estava a caminho. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor com alegria. Maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, depois conduz os nossos visitantes até o salão.